E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira na área. Estou aqui para a gente dar prosseguimento ao nosso curso de Direito Administrativo e nós estamos tratando do tema licitação. E por falar nisso, se ainda você não se inscreveu no nosso canal, clique aqui para assiná-lo e ser notificado ou notificada automaticamente sempre que um novo vídeo for postado para você. Lembre-se, assinou o nosso canal, clicou aqui em cima no sininho para que você seja notificado ou notificada automaticamente. E depois, você vem aqui na descrição do vídeo e baixa o nosso e-book gratuitamente. Então, o nosso e-book é 100% gratuito e ele será muito útil a partir de então no seu processo de preparação, ok? Então, vamos lá. Na aula anterior, nós começamos a analisar o artigo 43, que traça algumas etapas que existem, que acontecem dentro da modalidade de licitação, concorrência. Lembrando que aquelas etapas não são utilizadas apenas e exclusivamente na modalidade de concorrência. Podem ser utilizadas também em outras modalidades, quando cabível, quando couber. E aí já é uma pegadinha de prova, né? Então, a princípio são utilizadas na concorrência, mas se couber em outra modalidade, podem ser utilizadas também aquelas mesmas etapas que nós analisamos na aula anterior. E a partir de agora, nós vamos começar a analisar mais a fundo esse procedimento licitatório que acontece após a publicação do edital, ou seja, estamos falando ainda de fase externa. E a primeira etapa que nós vamos analisar aqui é a chamada audiência pública. Veja só, existem algumas licitações em que nós vamos ter a realização de uma audiência pública. É possível, professor? A realização de uma audiência pública é possível sim, tá? É possível sim. A partir do momento que se tem uma audiência pública, nós estamos também externalizando um processo licitatório que está em desenvolvimento. Então vai depender muito de qual é o teor daquela audiência pública. Mas vamos analisar o que diz o artigo 39 da Lei de Licitações. Ele diz o seguinte, o artigo 39 da Lei de Licitações estabelece que sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 150 milhões de reais, olha, grave esses 150 milhões de reais, porque esse valor cai demais em prova. Aí eles vão colocar 150 mil, 15 milhões, 1 bilhão e 500 milhões, vão inventar várias hipóteses. Então você sabe, aqui o valor é 150 milhões de reais. Então para a realização da audiência pública, a princípio, o valor estimado para a licitação tem que ser superior a 150 milhões de reais, que corresponde a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1, da linha C. Tá ok? 100 vezes o valor previsto para a realização de obras de engenharia na modalidade concorrência. Então o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital. Então olha só que interessante. A audiência pública vai ser realizada quando? Com uma antecedência. Aqui, a audiência pública vai ser realizada quando? Com antecedência mínima de 15 dias úteis. 15 dias úteis, contados de quando? Da data prevista para a publicação do edital. Uai, professor, então nesse caso a audiência pública é realizada antes da divulgação, da publicação do edital? É isso mesmo, antes. Sabe por quê? Porque em vários momentos, o que for debatido nessa audiência pública vai influenciar diretamente na inclusão de cláusulas no edital licitatório. Por isso que é realizado antes. O que é uma audiência pública? Vamos pegar um exemplo bem claro, bem fácil para você entender. A administração está querendo realizar a transposição do Rio São Francisco em um determinado momento, tá? Já aconteceu, eu sei, mas vamos aqui como se não tivesse acontecido, né? Então estamos querendo realizar a transposição do Rio São Francisco. O que são audiências públicas? Nós iríamos convocar a sociedade civilmente organizada
para participar de um debate. E aí? Estamos querendo fazer a transposição do Rio São Francisco. Vocês aí, da comunidade Pirapora, no norte de Minas. O Rio São Francisco cruza a cidade. Vocês são favoráveis ou contrários à transposição? Quais são os argumentos dos que são favoráveis? Quais são os argumentos dos que são desfavoráveis? Vamos lá, uma audiência pública, vamos ouvi-los. E aí, a administração pública disponibiliza um local na cidade, os interessados se qualificam para falar, e aí a administração pública vai ouvir todos os argumentos prós e contras à transposição do São Francisco. Tá vendo? Então não quer dizer que vai acontecer apenas uma audiência pública. Nesse processo de transposição do São Francisco, por exemplo, pode acontecer 50 audiências públicas. Ok? Não há uma limitação. Claro que 50 talvez seja muita coisa. Mas, simplesmente, a administração vai disponibilizar a realização dessas audiências públicas para ouvir a sociedade. Os prós e os contras. E se nós tivermos mais prós do que contras, quer dizer que a administração talvez esteja no caminho certo. Se tivermos mais contras do que prós, vamos nos precaver aqui com algumas cláusulas no edital, vamos direcionar uma licitação no sentido de que o meio ambiente seja prejudicado o menos possível, vamos estabelecer algumas cláusulas de compensação ambiental, enfim. Ouvindo o que a sociedade pensa sobre o assunto, fica muito mais fácil direcionar aquele processo licitatório. Tá ok? Então isso é uma audiência pública, tá? De uma forma bem singela para você entender. Então veja, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital e divulgada com antecedência mínima de 10 dias úteis da sua realização. Então, cuidado, tá? A audiência vai ter que ser realizada numa data, no mínimo 15 dias úteis antes da publicação do edital. E antes da data de realização da audiência pública, já tem que começar a divulgação. Essa divulgação vai acontecer com no mínimo 10 dias úteis de antecedência, tá? Então são duas situações distintas. Primeiro é a divulgação, 10 dias úteis de antecedência. Segunda é a realização da audiência. E por que começar a divulgar com no mínimo 10 dias úteis de antecedência? Para que a maior quantidade possível de pessoas possa participar da audiência pública. Tá ok? E como é que vai ser essa divulgação? Pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados, sejam futuros participantes do processo licitatório ou simplesmente representantes da sociedade organizada. Tá ok? Então, cuidado para não confundir a data da audiência com a data de divulgação. Audiência, 15 dias úteis da data de publicação do edital, no mínimo, antes, né? Divulgação dessa audiência pública com, no mínimo, 10 dias úteis de antecedência para que mais pessoas possam participar dessa audiência pública. E aqui nós vimos que essa audiência pública vai acontecer quando houver, né, licitações simultâneas ou sucessivas e o montante e o valor for superior a 150 milhões de reais. Agora vem a própria lei, diz o que são licitações simultâneas. São aquelas com objetos similares e com realização prevista com intervalos iguais ou inferiores a 30 dias. Esse aqui é o X da questão, tá? Então, licitações simultâneas são várias licitações que têm um objeto similar, mas estão acontecendo com um prazo de intervalo iguais ou inferiores a 30 dias. Então aí ela vai ser considerada simultânea. Por quê? Porque aí é como se nós estivéssemos desmembrando uma licitação principal em várias mini licitações. É mais ou menos por aí. Então isso são licitações simultâneas para os termos da lei. Aí nós temos qual é a definição de licitações sucessivas. Bem, consideram-se sucessivas duas licitações, aqui são várias, aqui pode ser 3, 4, 5, não interessa. Aqui nós estamos falando em duas licitações, quando, sendo semelhantes seus objetos, o edital de abertura da posterior seja publicado antes de 120 dias do término do contrato relativo à licitação anterior. Tá vendo? Então o que vai diferenciar a licitação simultânea da sucessiva basicamente é o prazo.
Se nós temos licitações com objetos similares, com prazo de realização inferior a 30 dias, provavelmente estaremos diante de uma licitação simultânea. Agora, se o prazo for superior a 30 dias, aí provavelmente estaremos diante de uma licitação sucessiva. Tranquilo? Então, independentemente de ser licitação simultânea ou sucessiva, o fato é que, se o valor montante total for superior a 150 milhões de reais, nós vamos ter a obrigatoriedade de realização de uma audiência pública. Tranquilo? As bancas não são muito de cobrar essa definição de licitação simultânea e sucessiva, não. Mas anote aí. Se cobrar, você vai acertar. Anote principalmente a diferenciação dos prazos, tá? E o que é mais importante aqui dentro da definição dessa audiência pública, isso eu quero que você anote, é a questão dos prazos e o valor. O valor, sem sombra de dúvida, é o que mais cai em prova. Acima de 150 milhões de reais. Grave isso aí para você não se confundir. Tá bem? Agora vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais. Edital. O artigo 40 da Lei 8.666 estabelece que o edital contenha no preâmbulo o número de ordem em série anual. Então aqui, ó, nós estamos falando dos requisitos, das informações que devem estar previstas no edital. Tá ok? Essas informações têm que estar previstas no edital de licitação. Grave isso aí. Então, primeiramente, vem o artigo 40 e diz quais são os requisitos do edital. O que deve estar previsto lá? Então, primeiro, o número de ordem em série anual. Por exemplo, edital de licitação 03/2018, 05/2019, entendeu? Então, esse é o número de ordem. O nome da repartição interessada, qual é o ministério que está fazendo, qual é a autarquia, qual é a fundação, enfim, qual é a entidade que está promovendo o órgão, né? E de seu setor, qual é a modalidade que vai ser utilizada, qual é o regime de execução, vai ser empreitada integral, sei lá. Então tudo isso tem que estar previsto. E o tipo de licitação, que você também já conhece, né? A menção de que será regido por esta lei o local, o dia e a hora para recebimento da documentação e a proposta de valor, bem como para o início da abertura dos envelopes, além de indicar obrigatoriamente o seguinte. Então, grave bem esses requisitos que são os mais cobrados em prova no que se refere a informações que devem estar contidas no edital de licitação, ok? Essas informações são as mais cobradas em prova. Entretanto, de vez em quando, você vai encontrar em prova alguma referência a esse artigo 40 da Lei de Licitações. Olha o tamanho do bicho. Tá vendo? 17 incisos que você vai ter que guardar. Professor do céu, então aqui são são os itens, são as informações que obrigatoriamente têm que estar previstas no edital de licitação? Isso mesmo. São todas essas aqui, ó. Professor, isso cai em prova? De vez em quando, sim. É muita decoreba, né? Mas de vez em quando cai. Então, eu aconselho que você depois dê uma lidinha com mais calma nesse artigo 40, que estabelece quais são as informações que devem estar contidas obrigatoriamente no edital de licitação. Tá ok? Se por acaso você entender que está complicado, faz ali uma tabelinha com um resumo de todas essas principais informações. Tá bem? Por quê? Porque se cair em prova, você acerta. É aquela história, né? Não cai com frequência, mas se cair, você acerta. E esse vai ser o seu diferencial no dia da prova. Tá bem? Então, eis aí algumas informações relevantes que você tem que saber sobre o edital. Lembrando que você já viu que o edital é a lei do processo licitatório. Entretanto, o edital é um ato administrativo. Então, o edital não pode violar o texto da lei. Aqui está a lei de licitações. Aqui está o edital. Em nenhum momento o edital pode contrariar o que está escrito no texto da lei. Se ele tiver uma cláusula que contraria o que está escrito no texto da lei, então essa cláusula é ilegal. E se a cláusula é ilegal, ela deve ser anulada. Jamais revogada. Então ela tem que ser anulada. Tá bem? Mas vamos avançar um pouquinho mais sobre o edital. Ainda falando sobre o edital, nós temos que entender que a própria lei de licitações, lá no artigo 21, ela determina que os avisos contendo os resumos dos editais, das concorrências, tomada de preço, dos concursos e dos leilões,
embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez. Como assim, professor? Não entendi. Aqui é o seguinte. Quando a gente fala em resumo do edital, nós estamos nos referindo a um resumo mesmo. Ou seja, um compilado das informações mais importantes de que tratam o edital. Então o edital às vezes tem 50 páginas. Então um resumo do processo licitatório, um resumo do edital, ele pode estar contido em 2 páginas, vamos assim dizer. Então esse resumo do edital vai ter que ser publicado, com no mínimo algum prazo específico de antecedência, vamos ver daqui a pouquinho. E além disso, em alguns instrumentos de divulgação. Vamos ver agora quais são esses instrumentos de divulgação. Tá ok? Então esse resumo do edital tem que ser publicado no mínimo uma vez. Vamos lá. Primeiro, no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública federal. Aqui é muito claro, aqui é muito óbvio, até para você fixar a informação. Se é um órgão ou uma entidade da administração pública federal, por que publicar esse resumo do edital no Diário do Município, no Diário Oficial do Estado? A princípio não faz sentido. A administração federal, órgão ou entidade federal. Tranquilo? Facinho de guardar, né? Beleza. E ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais. Então, às vezes, quem está promovendo a licitação não é um órgão ou uma entidade federal. Entretanto, o recurso para a realização daquela obra, contratação daquele serviço ou aquisição daqueles bens está vindo da administração federal, seja parcial ou totalmente. Então o recurso é federal? É. Então também vamos fazer uma publicação onde? No Diário Oficial da União. Tá ok? Então tem recurso federal envolvido? Ou então é um órgão, uma entidade da administração federal que estão realizando licitação? Diário Oficial da União. Acabou. Tá bem? No Diário Oficial do Estado ou do DF, quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal ou do Distrito Federal. Aqui é muito claro também. Quem está promovendo a licitação é um órgão ou uma entidade estadual. Então, nada mais óbvio do que publicar aquele resumo do edital onde? No Diário Oficial do Estado. Pessoal, mas por essa regrinha aí, então se se tratar de uma licitação promovida por um órgão ou entidade municipal, deveríamos publicar onde? No Diário Oficial do município. Eu sei. Entretanto, no Brasil, nem todo município tem diário oficial. Muito pelo contrário. São poucos os municípios que têm diário oficial municipal. Então, para dar uma publicidade ainda maior ao processo licitatório, se ele estiver sendo promovido por uma entidade ou por um órgão municipal, publica-se esse resumo de edital onde? No Diário Oficial do Estado. Aí não tem essa necessidade de ter um recurso do governo estadual envolvido naquele processo de licitação, não. Falou que é município que está promovendo? Diário Oficial do Estado. E ponto final. Tá bem? Com essa peculiaridade do Distrito Federal. E 3. Em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, conforme o valor, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. Claro, o raciocínio aqui é o seguinte: quanto maior for o valor da licitação, maior será a necessidade de divulgação. Maior será aquele objeto que tem que ser levado ao conhecimento de terceiros. Por quê? A obra é de 150 milhões, 200 milhões, 1 bilhão. Quanto mais divulgar, melhor. Até para conhecimento da sociedade e de eventuais interessados em participar do certame. Tá bem? Tranquilo aí? E aí, para você não dizer que isso não cai em prova, eu separei uma questãozinha aqui da ESAF.
No concurso público para o cargo de técnico da ANEEL, realizado pela ESAF, foi considerada incorreta a seguinte assertiva. No atinente à formalização dos contratos administrativos, pode-se afirmar que, conforme previsto na Lei 8.666, eles dependem de sua publicação integral no Diário Oficial como condição de eficácia. E aí, certo ou errado? Errado. Por quê? Não há necessidade de publicação integral no Diário Oficial. Basta haver uma publicação de um resumo. Tá vendo? Ó? Resumo do edital. E, juntamente com o resumo do edital, nós vamos ter também, em alguns momentos, a divulgação do resumo das cláusulas do contrato administrativo. Não é o objeto da nossa aula hoje, vamos falar sobre isso depois, tá? Mas essa questão também é uma questão que você vai utilizar, por analogia, para entender como isso aqui é cobrado em prova. Tranquilo? Pois bem, tá vendo que tá bem pesado, né? Bem maçante a aula, licitação, é isso aí. Não adianta você ficar aí só raciocinando, não. Em alguns momentos você tem que decorar, em outros você tem que raciocinar, tem que interpretar, para facilitar cada vez mais a fixação do conteúdo. E esse é o objetivo. Então estou procurando ser o mais didático possível para facilitar a sua compreensão. Em alguns momentos aqui fica até parecendo uma coisa muito boba, né? O processo licitatório. Não é. É porque eu estou querendo ser o mais didático possível, usar menos expressões técnicas, usar menos jargões jurídicos para você entender. Porque esse é o meu objetivo. Porque para você ficar fazendo leitura, você pega a lei e vai ler. Não precisa de eu estar te orientando nesse sentido. Pega a lei e vai ler. Então aqui eu quero que você entenda o funcionamento prático do processo de licitação, para que aí, quando você estiver lendo a lei, você entende perfeitamente o que a lei diz. Ok? Bons estudos para você. E se você gostou, lembre-se de dar o seu joinha e compartilhar este vídeo nas redes sociais. Esse é o seu compromisso comigo. Combinado? Um abraço. Até mais.